A Revolução Cubana sobreviverá à tempestade de 2025. Por Dani Shaw. Dani Shaw viaja para Cuba desde 1995 em apoio à Revolução Socialista do país. Insatisfeito com as proclamações oficiais e visitas guiadas para esquerdistas internacionais, ele embarcou em um projeto de pesquisa etnográfica em primeira mão por todo o país ao longo das décadas. Com um comando do espanhol cubano, Shaw se desviou do caminho batido, avaliando de forma independente as condições no país. Pesquisando as perspectivas de algumas das populações mais marginalizadas em Havana, ele avalia suas respostas ao bloqueio unilateral dos Estados Unidos e ao isolamento de Cuba. Em 1º de janeiro, Cuba se juntou oficialmente ao grupo internacional conhecido como BRICS, como uma das 13 nações incorporadas como Estados parceiros. A data, que coincide com o 66º aniversário do triunfo de sua revolução, pode marcar um ponto de virada para o sitiado Estado socialista. Mas, a menos que os líderes do país adotem uma mudança fiscal estratégica diante de um bloqueio asfixiante dos Estados Unidos, a perspectiva de colapso do Estado e o desmantelamento de mais de meio século de desenvolvimento social revolucionário não pode ser descartada. Ataca Sabruço, ataque com doçura. Ao longo das minhas décadas de pesquisa em primeira mão em Cuba, poucas figuras pareciam incorporar a revolução e todas as suas contradições como Sumi, o boxeador. Um esbelto 1,88 metro, aos 60 anos, ele ainda podia passar por 39. Conhecido por um jab longo e forte que jogava cabeças para trás, o lutador aposentado que virou diretor de escola de ensino médio por muito tempo ainda tem suas combinações de sucos deslumbrantes. Por 2 décadas, Jesus Miguel Rodrigues Muro, conhecido pelo apelido Sumi, deslizou por competições de boxe peso cruzador em Cuba. Internacionalmente, ele também fez seu nome, lutando na União Soviética e em outros países do Pacto de Varsóvia. Membro dedicado do Partido Comunista Cubano, Sumi reside em Arroio Naranjo, um município periférico de Havana. O atleta aposentado vivia como todos os cubanos, modestamente. Durante uma visita recente, seus pés balançavam para fora de uma pequena cama em ruínas. Ele tinha uma coleção de livros e cadernos empilhados em uma estante que estava em sua última fase. Seu quarto, que era iluminado pela lua como uma sala de estar, era mobiliado com uma pequena TV saída diretamente dos anos 1980 e um rádio transistor que se poderia ver em um filme sobre a Guerra do Vietnã. À noite, quando a fome apertava e nenhuma proteína estava disponível, Sumi pegava 2 pedaços de bolo barato e os jogava em um pão vazio. Ele devorou o giroscópio improvisado, piscando para seus alunos de boxe, Sabruço, Sabruço. O autor Dani Shaw, com o boxeador e revolucionário cubano Sumi, em 2014. Inteligência dos Estados Unidos explora mal-estar da juventude cubana. A Revolução Cubana já garantiu a todos os cidadãos assistência médica, educação e direitos sociais e econômicos básicos. No caso de Sumi, a mudança pode ser claramente delineada por geração. A geração dos pais de Sumi fez a revolução. A geração de Sumi se beneficiou da transformação social e a fortaleceu. Mas a geração dos filhos de Sumi, que atingiu a maioridade na década de 1990, teve uma experiência diferente. Nas palavras de uma mãe e militante comunista em Marianao, a nova geração viveu apenas um período de sacrifício e mais sacrifício.
Eles não se lembram da luta contra Batista nem da primeira década da Revolução, com aqueles debates e experimentos maravilhosos que tivemos naquela época. Eles só conhecem a austeridade. O colapso pode ser sentido em toda a economia de Cuba, e talvez em nenhum lugar mais agudamente do que em sua crítica indústria açucareira. Inicialmente, a coletivização provou ser imensamente bem-sucedida, com Cuba sob Castro atingindo um pico de 8,5 milhões de toneladas métricas de açúcar entre 1969 e 1970. No início dos anos 90, antes do colapso da União Soviética, os fazendeiros cubanos ainda produziam 7 milhões de toneladas métricas, respondendo por impressionantes 30% das exportações globais de açúcar. Mas o número caiu pela metade praticamente da noite para o dia, à medida que os amigos de Cuba no exterior desapareciam, e continuou a diminuir nos anos seguintes. O declínio se tornou mais pronunciado nos últimos anos, já que o número de usinas de açúcar em funcionamento em Cuba caiu para apenas 16, com as sanções dos Estados Unidos continuando a tornar os reparos quase impossíveis. Em 2019, a ilha conseguiu produzir 1,3 milhão de toneladas métricas de açúcar. Em 2023, esse número caiu para 350 mil, com a ilha falhando pela primeira vez desde 1800 em produzir açúcar suficiente para suprir o consumo doméstico. Como o economista Joan Traiana explicou, é difícil exagerar a importância da queda maciça no açúcar. Por mais de 150 anos, a indústria da cana-de-açúcar foi a principal renda de exportação e a locomotiva para o resto da economia. Foi isso que perdemos. O turismo, que ultrapassou o açúcar como a principal indústria de Cuba em 1997, quase evaporou no mesmo período recente. Após o surgimento da Covid, os visitantes da ilha caíram de mais de 4 milhões por ano para apenas 356.500 em 2021. Agora, Cuba não tem nem a receita estrangeira nem uma economia autossuficiente para alimentar seu povo. A ilha está à beira do desastre desde 1990, o início da pandemia só agravou a situação. Há crises de apagão rotineiras. A escassez de gás é frequente. Uma viagem por Havana em transporte público pode levar 3 horas ou mais. Os moradores, fatigados por 6 décadas e meia de Guerra Fria, estão exigindo eletricidade e comida. O Centro Imperialista de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, prevê que essa realidade vai gerar mais protestos. As rações estão reduzidas ao mínimo e mesmo essas muitas vezes não estão disponíveis. De acordo com um médico e líder do Partido Comunista Cubano conhecido por seu nome de guerra, Oldanier, vivemos como palestinos, menos os bombardeios. A desnutrição está em todo lugar. A inflação disparou. O Estado não pode pagar nossos salários. A mortalidade infantil está muito alta. Mais e mais pessoas estão fugindo. Cuba, como muitas nações visadas pelos Estados Unidos para mudança de regime, viu um grande êxodo nos últimos anos, com quase 500 mil de cubanos representando 5% da população cubana supostamente tentando imigrar para os Estados Unidos entre 2021 e 2023. O fim das rações. Antes da crise agravada que começou com a pandemia, todo mês, cada membro de uma família em Cuba recebia uma canasta básica mensal, cesta básica, composta por uma porção de arroz, grão de bico, feijão preto, óleo de cozinha, sal, açúcar, café, sabão, pão, ovos, frango, tabaco e pasta de dente.
Agora, os moradores reclamam que as porções caíram significativamente, o arroz chega atrasado e o frango desapareceu, substituído por latas de carne enlatada. Se uma família quer frutas, vegetais ou qualquer coisa além da la libreta, o livro de racionamento, depende de sua própria capacidade individual de gastos. As famílias descrevem a arte criativa de esticar uma quantidade escassa de comida para o mês inteiro, com uma explicando como eles economizaram ovos extras para a véspera de Ano Novo para poder dar aos seus filhos algum tipo de guloseima naquela noite. O setor médico de Cuba, de renome internacional, outrora o orgulho da América Latina, também não ficou imune à crise. Não podemos fornecer o que é necessário para aqueles com diabetes e outras pessoas doentes, lamentou uma enfermeira. Devido à escassez causada deliberadamente pela intensificação do embargo comercial, a taxa de inflação de Cuba é de astronômicos 39,1%. O acesso a dólares é a única maneira de muitas pessoas comerem. Elas podem acessar as lojas privadas de micro e pequenas empresas, MIPIMES, que vendem alimentos e outros produtos a preços atrelados ao dólar e ao euro. Isso significa que para comprar meio quilo de frango no Mercado Livre, um cubano gastará até 20% de seu salário mensal. Por 2 semanas de leite, eles podem gastar 2 semanas de seu salário. Muitos veteranos do Partido Comunista dizem que essas são suas piores condições econômicas até agora. Um líder comunitário lamentou: não temos medicamentos. Sou diabético. Continuamos perdendo peso. Olhe para esses 25 quilos que perdi. O programa Pontes de Amor, de Carlos Lozo nos ajuda, mas não é o suficiente. Sem nenhuma indicação de que as coisas vão melhorar em breve, muitos cubanos, especificamente, jovens adultos, querem sair. Enquanto isso, seus futuros bloqueados fornecem solo fértil para a próxima tentativa de revolução colorida. A geração mais jovem de cubanos está cantando uma música diferente de Sumi e da velha guarda revolucionária. A inteligência dos Estados Unidos está fazendo tudo o que pode para explorar os ressentimentos daqueles elementos que Al-Zaid rotulou como jovens dessocializados e marginalizados das comunidades afro-cubanas. Como Max Blumenfeld relatou para The Grayzone, a inteligência dos Estados Unidos investiu milhões em um programa no estilo Guerra Fria cultural para impulsionar rappers, artistas e ativistas contra-revolucionários. A primeira onda de artistas cubanos armados surgiu do chamado movimento San Isidro. Conheci os fundadores do San Isidro, Amaury Pacheco, Amni Zona Franca e alguns dos futuros ativistas do coletivo em 2001 em festivais de poesia e música em El Mar, Havana del Oeste. Embora esses artistas de dreadlocks e orientação anarquista alegassem ser não ideológicos, estava claro que eles eram o tipo de dissidentes que a CIA estava cortejando para liderar a contra-revolução. Eles eram ferozmente dedicados a derrubar o Estado cubano e ansiosos para trabalhar com quaisquer estrangeiros que pudessem ajudá-los a viajar internacionalmente e defender uma revolução colorida ao estilo ocidental em Cuba. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, com o cofundador do movimento San Isidro, Amaury Pacheco, segundo da direita, e outros artistas afiliados ao coletivo. Em julho de 2021, o movimento San Isidro se tornou a força motriz por trás de protestos sem precedentes em cidades por todo o país contra a Revolução Cubana e as condições na ilha em julho de 2021. Embora as manifestações tenham acabado rapidamente, e sem a repressão bruta que a mídia dos Estados Unidos claramente esperava, elas desencadearam novos apelos por mudança de regime das capitais ocidentais.
O governo Biden invocou a breve onda de protestos como justificativa para descartar o movimento de Obama em direção à normalização com Havana. O membro do San Isidro e artista de reggae Sandor Pérez Pita, também conhecido como Rassandino, com fuzileiros navais dentro da Embaixada dos Estados Unidos em Havana. Destituição por design. A destruição da economia de Cuba representa um sucesso inegável de décadas de política externa dos Estados Unidos. Os governos Trump e Biden permaneceram fiéis ao objetivo original do bloqueio de 1960, assim como aqueles que os precederam, incluindo o de Barack Obama, que apenas alterou ligeiramente certas estipulações que restringiam as viagens. Um ano após o triunfo da Revolução, Eisenhower calculou: se o povo cubano estiver com fome, eles expulsarão Castro. 4 meses depois, o vice-secretário de Estado adjunto para Assuntos Interamericanos Lester D. Mallory concordou: todos os meios possíveis devem ser empreendidos prontamente para enfraquecer a vida econômica de Cuba, para causar fome, desespero e derrubada do governo. Elaborado em 1960, o Programa de Ação Secreta do Governo dos Estados Unidos continua a informar a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. Por 6 décadas, os Estados Unidos têm buscado sufocar e destruir a autodeterminação de Cuba. Mais de 3.400 cubanos foram mortos pelo terrorismo de Estado dos Estados Unidos desde a Revolução. A inteligência dos Estados Unidos planejou e organizou 638 tentativas conhecidas de matar Fidel Castro. Guerra biológica foi usada, como a infecção intencional da população de porcos da ilha com o vírus suíno. É mais difícil calcular o custo humano das sanções. Fome e imigração são os 2 resultados mais comuns. Mais de 200 mil cubanos foram forçados a deixar sua terra natal no último ano e meio, um número ainda maior do que migrações anteriores, como os Marílitos e os Rafters de 1994. Cada política do império mais poderoso de hoje foi calculada e projetada para infligir uma mudança de regime em Cuba, um eufemismo para a revisão completa das relações de classe. Ignorando essas pressões externas, a mídia tradicional se fixa hype na repressão em Cuba. As constantes ameaças, assédio e campanhas terroristas apoiadas pela inteligência dos Estados Unidos instilaram com sucesso um nível de paranoia na liderança cubana, que teve que concentrar recursos preciosos na segurança nacional. Essa postura defensiva joga bem nas mãos dos supostos colonizadores de Cuba em Washington e Miami. Seja enquadrado como o último grito de guerra de Biden ou a salva de abertura de Trump, a elite da segurança nacional dos Estados Unidos, embriagada com sua onda genocida pelo Oriente Médio, ainda quer derrubar o governo cubano. Na ilha, circulam rumores de que os Estados Unidos estão planejando outra tentativa de revolução colorida no estilo San Isidro na esperança de provocar a repressão do Estado. Isso naturalmente abriria caminho para influenciadores alinhados a Elon Musk e a mídia corporativa enquadrarem a Cuba comunista como um bastião da repressão e fornecer a Washington uma justificativa para acabar com o Estado recalcitrante. Multipolaridade, a única esperança de Cuba. A liderança cubana, temperada por 6 décadas de resistência, está buscando uma resposta à guerra híbrida e seu impacto no moral. Eles respondem como qualquer lutador que esteja lutando acima de seu peso, agressivamente e desesperadamente. Agora, ficou claro que sua única maneira de romper o bloqueio é a multipolaridade. Visitas de ida e volta entre o presidente chinês Xi Jinping e seu colega cubano destacam a crescente determinação de Cuba em construir suas próprias empresas estatais competitivas no estilo chinês,
o que poria fim à escassez de alimentos. Cuba sediou o Grupo dos 77 no ano passado, a maior organização internacional depois das próprias Nações Unidas. 134 países, ou 80% da população mundial, estão atualmente representados no agora mal denominado Grupo dos 77. De Havana, o presidente do Grupo dos 77, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, insistiu, depois de todo esse tempo em que o Norte organizou o mundo de acordo com seus interesses, agora cabe ao Sul mudar as regras do jogo. Cuba, junto com outros 34 países, solicitou a adesão ao BRICS. A adição da Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e Argentina, contestada pelo novo presidente Milei, no início de 2024, significa que as nações do bloco BRICS agora constituem 42% da população mundial e respondem por 23% do produto interno bruto e 18% do comércio global. O futuro de Cuba não passa por Wall Street ou Beltway, ele passa por Moscou, Pequim, Caracas, Teherã, Joanesburgo e outros centros emergentes de multipolaridade. O presidente Díaz-Canel visitou o Irã para discutir maneiras mutuamente benéficas de quebrar os embargos. O vice-presidente Salvador Valdés Mesa viajou para a África do Sul para fortalecer os laços diplomáticos e econômicos. Em 9 de maio, o 79º aniversário do Dia da Vitória Soviética sobre o Fascismo, o presidente cubano comemorou com Vladimir Putin no Grande Palácio do Kremlin. Cuba hospedou uma frota de navios de guerra russos em seus portos, a apenas 500 milhas de submarinos de ataque norte-americanos movidos a energia nuclear que continuam a ocupar a Baía de Guantánamo. Um dos inimigos mais maliciosos de Cuba, o novo secretário de Estado cubano-americano Marco Rubio, alertou sobre as dimensões geopolíticas em mudança. Alarmado pelos instintos maltapulares do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e suas visitas a Pequim e além, o senador neoconservador da Flórida apareceu ansioso na Fox News: não teremos que falar sobre sanções em 5 anos porque haverá tantos países fazendo transações em moedas diferentes do dólar que não teremos a capacidade de sancioná-los. A teoria da incapacidade de sanção, como o Global Times chinês a chama, poderia significar alívio para o povo cubano ou é tarde demais. Em teoria, Cuba não deveria mais ser um estado isolado e independente. Então por que isso não está se traduzindo em alívio para o povo cubano? Infelizmente para os cubanos, vocês ainda não podem alimentar seus filhos nem abastecer seus carros com multipolaridade. O capitalismo exige gratificação instantânea. E o jovem cubano médio sabe que há muito mais a ser encontrado em Miami do que Havana. O sociólogo argentino Atílio Boron, analisando o impacto das sanções ocidentais sobre os países da América do Sul e do Caribe, explicou que a fome era mais perigosa do que qualquer sistema de armas que Washington pudesse implantar. Um bloqueio hermético está infligindo fome aguda e desespero em mais de 11 milhões de pessoas de Cuba. Os apoiadores de Cuba e os líderes do mundo multipolar têm a responsabilidade de perguntar, diante do império mais poderoso da história, por quanto tempo mais a revolução pode resistir. Últimas rodadas na luta de Cuba pela sobrevivência. Há 2 confrontos de janeiro se formando no Caribe. Em 1º de janeiro de 2025, o 66º aniversário da Revolução, Cuba se tornará oficialmente um membro do BRICS. Em 20 de janeiro, Donald Trump e seu gabinete de bilionários tomarão o poder estatal nos Estados Unidos.
Trump promulgou mais 243 medidas coercitivas contra Cuba quando assumiu o cargo em 2016. O governo Biden continuou a apertar o cerco em torno de Cuba. Os Estados Unidos não reconheceram Nicolás Maduro, o aliado mais próximo de Cuba, como presidente da Venezuela, em vez disso designando o candidato da oposição de direita Edmundo González como líder do país. Isso configura um confronto para o dia da posse em Caracas em 10 de janeiro de 2025 que os Estados Unidos estão procurando explorar. Em dezembro, o Departamento de Defesa assinou um acordo com Trinidad e Tobago que lhes permite enviar forças para Trinidad e Tobago no caso de um conflito na Venezuela. E outra tentativa de revolução colorida no estilo San Isidro apoiada pelos Estados Unidos contra Cuba é esperada nos primeiros meses do segundo mandato de Trump. Fidel Castro destacou a centralidade da luta ideológica, o confronto pelo coração e alma de um povo. No 66º aniversário da Revolução Cubana, muitos rebaneros estão tomados por uma aguda sensação de que turistas esquerdistas ocidentais e ativistas solidários exageraram na glorificação de sua realidade. Algo tem que ceder. Ou as nações BRICS expandidas incorporaram Cuba em sua expansão econômica, política e diplomática multipolar ou os abutres acabarão com Cuba. Não há meio termo. A luta de Cuba pela sobrevivência se assemelha à carreira de boxe de Muhammad Ali. Nas 3 primeiras décadas, a revolução foi jovem, afiada, ousada e invencível. Gerações passadas de cubanos lutaram por Angola e Síria, ficaram com Granada e os sandinistas, admirando e imitando os heróis da revolução. Esta geração enfrenta fome, desespero e isolamento, com o governo superado pela realidade objetiva. Com o colapso do polo rival anticapitalista da era da Guerra Fria, Cuba foi deixada para lutar sozinha. A multipolaridade pode estar em ascensão, mas como mostram o genocídio apoiado pelo Ocidente em Gaza e os rivas sofridos pelo eixo da resistência, a hegemonia dos Estados Unidos provou ser resiliente. Como nas rodadas finais de Ali, exausto, com suas vulnerabilidades expostas, a nação insular ainda de alguma forma milagrosamente avança, pagando um preço de longo prazo enquanto resiste a um golpe punitivo após o outro. Ao contrário de um lutador premiado, os descendentes de José Martí e Fidel Castro não têm a opção de desistir ou se aposentar. Artigo originalmente publicado em Tegrais Unicom. Compartilhe isso.